Daqui a pouco seguimos com Copa do Brasil, tem o jogo do Bragantino, mas agora tem Ponte Preta na tela da Band. A semana ponte-pretana tem sido de muito aprendizado. O elenco não se abateu depois da primeira derrota no Campeonato Paulista, mas sabe que precisa colocar os pés no chão para aprender com os últimos erros. Não é porque a gente ficou esse tempo sem perder que a gente era o melhor do mundo, não é porque nós perdemos agora que nós somos os piores. Não, pô. O trabalho continua sendo feito firme, todo mundo consciente do foco que tem que ter, consciente do que fez até agora e continuar o trabalho. Em momentos de instabilidade, a experiência de alguns jogadores pode fazer a diferença, ainda mais quando se está às vésperas da fase decisiva do estadual. Nós temos que ter consciência que, para o decorrer do campeonato, agora nessa fase decisiva, isso aí só foi aperitivo, é o momento de a gente preparar bem a parte psicológica também, preparado antes da partida, a cabeça, pensar o que vai fazer, tranquilidade, foco no trabalho, sem perder a nossa humildade, sem perder a nossa característica de jogo, que é uma marcação muito forte. Antes de terminar a primeira fase do Paulistão, a Macaca tem pela frente o Mirassol, que luta contra o rebaixamento, e o Bragantino, que ainda sonha com uma vaga no G8. 2 bons testes para que Guto Ferreira e seus comandados continuem no caminho das vitórias. São realmente jogos difíceis, tanto o Mirassol quanto o Bragantino, e a gente buscar fazer 2 grandes jogos, nos fortalecer para a fase mais complicada da partida, que é a próxima fase. Bom, tá aí o time da Ponte, vai enfrentar o Mirassol. Agora há pouco a gente falava sobre este jogo. O Mirassol precisa do resultado para escapar do rebaixamento. Não escapa neste jogo, mas se ele perder esse jogo, fica numa situação muito complicada e a Ponte Preta precisa do resultado porque está visando o G4. Com esta derrota diante do Palmeiras, eu concordo com o Wesley, não é, né, perder um jogo, está tudo errado, não é isso? Mas com a derrota, a Ponte se manteve na vice-liderança, mas os que estavam embaixo encostaram. E a Ponte corre o risco de perder a 4ª colocação aí, né? E Quer dizer, a 4ª colocação não, ela está na vice-liderança. Ficar entre os 4, né? Mas para a Ponte Preta seria interessante, se ela ficar entre os 4, ela não ficar no 4º lugar de jeito nenhum. Porque hoje o 4º lugar é ocupado pelo Santos, o 5º pelo Corinthians. E o Palmeiras está ali, pertinho também, é o 6º. A chance de um time grande de São Paulo ficar entre o 5º e o 6º lugares é grande, principalmente entre o 5º lugar. Se a Ponte Preta terminar no 4º, ela já enfrenta um time grande. Para a Ponte Preta seria bom mesmo ela manter essa 2ª colocação, para isso precisa de 2 vitórias. E aí ele enfrentaria ou o Botafogo ou o Penapolense que é o 8º colocado, mas pode ultrapassar o Botafogo. Por que eu estou falando isso? Se o Tite, na Libertadores, está falando que não quer enfrentar nenhum adversário de nível técnico bom na próxima fase, por que a Ponte Preta não pode escolher um adversário nas quartas? Também pode. Claro, para ser campeã paulista, ela precisa ganhar dos grandes também, mas não precisa pegar um grande agora também nas quartas de final, né? A gente sabe que a intenção da Ponte Preta, pelo que a diretoria fala e pelo trabalho que está sendo feito, é conquistar o título. Seria interessante para a Ponte Preta, nessa fase de quartas de final, enfrentar um adversário um pouco mais fraco, jogando em casa. Vai estar desfocada para esse jogo contra o Mirassol, a gente deve ver vários jogadores também da Ponte Preta forçando cartões, para que voltem para a próxima fase zerados e não corram o risco aí de perder uma possível semifinal. Ramires não joga, o próprio Kleber também não joga, foi expulso. Aliás, detalhe importante sobre o Kleber, ele pode ser julgado, aliás, será julgado na próxima segunda-feira e pode pegar até 12 jogos de suspensão pela besteira que fez agredindo o Rony na partida contra o Palmeiras. Pode custar caro isso para o Kleber e muito caro para a zaga da Ponte Preta também, porque ele é o melhor zagueiro que a Ponte Preta tem. No ataque o William não joga, mas entra o alemão que sempre deu conta do recado. Nós mostramos aqui, né, até colocamos a imagem, câmera lenta e tudo mais, o Kleber não agrediu o Rony. Ele se engalfinharam ali e tal, né? Mas aí a hora que o Kleber caiu, foi se levantar, ele relou a cabeça, né? Não havia nem necessidade, nem motivo para que o Rony ficasse estribuchando lá do jeito que ele ficou. Aliás, ridículo, um negócio terrível. O Rony achou que tinha sido expulso, estava indo para o vestiário. Aí o Água de Salsicha, aquele 4º árbitro que fica lá atrás do gol, chamou ele. Pô, onde você vai? Não, eu vou para o vestiário, estou expulso. Mas quem te expulsou? Quer dizer, o Rony achou que tinha sido expulso. Ele não tinha sido expulso. Então vai ser injusto. Se o Kleber pegar um gancho severo, vai ser injusto com o Kleber. E com relação aí à defesa, né, sai Kleber, entra o Wesley, muito bom zagueiro, nenhum problema. Na frente sai o William, entra o alemão. O problema é no meio. Quem é que vai substituir o Ramires, né?
Tem algumas opções, né? O Adrianinho está voltando de lesão, mas não deve ficar à disposição para esse jogo do Mirassol. O Giovani, quando jogou contra o Itabaiana, não me agradou. O Wellington Bruno tem aquele sério problema também de lesão, né? Um jogador que não está, aí geralmente não está apto a jogar os 90 minutos. Jogaria contra o Itabaiana, de repente sentiu uma lesão muscular no reconhecimento do gramado. Então, é uma boa dúvida que tem o técnico Guto Ferreira. Tem até o próprio Diego Rosa que pode jogar também. Voltamos com Copa do Brasil, Águia Negra 0, Bragantino 2. Depois de 5 anos, o Bragantino voltou a disputar a Copa do Brasil e estreou muito bem contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Logo no comecinho da partida, Léo Jaime recebe lançamento e abre o marcador para o Massa Bruta. No último minuto de partida, Robertinho pega a sobra de Léo Jaime e faz o segundo do time de Bragança Paulista. Com o resultado, o Bragantino elimina o jogo de volta e vai ter como adversário a Ponte Preta. Isso aí, Mazola Júnior fazendo grande trabalho, importante, né? Porque tem uma semana inteira para se preparar, Campeonato Paulista aí, o time do Bragantino ainda segue firme na luta aí para a permanência Série A1 do campeonato. E agora, Série A2 do Campeonato Paulista, veja. Pela segunda rodada da segunda fase da Série A2 do Paulistão, o capivariano foi até São Paulo enfrentar a Portuguesa, mas saiu derrotado depois desse gol de Diego Viana. Com o resultado, o time de Capivari cai para a terceira colocação do grupo 3 e segue fora da zona de acesso para a elite paulista. Pelo grupo 2, o Rio Claro venceu o Audax pelo placar de 2-1 e assumiu a vice-liderança com 4 pontos. Parabéns ao Rio Claro, excelente campanha, tá aí, né? Rumo para voltar à Série A1 do Campeonato Paulista. O Red Bull Brasil perdeu 2-0 para o Guaratinguetá e caiu para a terceira posição com 3 pontos. Negócio impressionante esse Audax, todo ano é assim, hein? Ele vem bem, faz uma campanha espetacular no corpo do campeonato, na fase de classificação. Quando chega nessa fase, nega fase fogo. Final, né? O time jogou 2 partidas por enquanto, perdeu as 2. É a síndrome do líder da Série A2. Teve aquele ano que o Guarani subiu também em 2011 e o União São João ele liderou a competição inteira. Né? E aí chegou na fase final, também não conseguiu. O Red Bull ano passado também liderou boa parte da competição na primeira fase, o time andou dando uma caída de produção, chegou na última fase, também trocou de técnico, não conseguiu. O time que lidera a Série A2 do Campeonato Paulista nos primeiros 19 jogos, ultimamente não tem conquistado grandes resultados aí na fase de grupos. Né? Time de empresário, time rico, a gente nem sabe também, né? O que acontece com esses times, né? Acho que o pessoal mais quer fazer dinheiro do que subir de divisão, viu, Batista? Esse é um problema. O dinheiro às vezes não é claro que é importante e tal, mas às vezes não é tudo. Tem que ter competência para poder fazer a montagem de um time. Futebol é muito complicado. Se não tiver conhecimento, se não tiver competência para fazer um negócio, nem tendo dinheiro, consegue fazer. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco o irmão do Richa, o Neto Boca Larga, vai falar aqui na tela da Band.